Fala galera do Fábrica D, pessoal que está me assistindo pelo YouTube, esse pedaço aqui de aula, um pedaço aberto que a gente está gravando e colocando para você aqui na plataforma, que você agora está vendo ao vivo, depois vai ficar gravado para você, e que ao final da aula você vai ter um cupom de desconto exclusivo para o nosso plano de Imita. Então fica ligado, a gente tem um plano novo, que é o plano para a galera que quer agora ainda entrar esse ano na plataforma e que está pensando, pô, mas eu vou pagar para ter um ano de acesso. Esse negócio de pagar para ter um ano de acesso muitas vezes é esquisito. Que o cara pensa assim, pô, peraí, eu tô comprando, mas a prova é esse ano. Mas eu tô comprando para um ano de acesso, então quer dizer que eu já tô pensando que não vou passar? Entendeu? Então fica uma coisa meio estranha. Então tem um plano pro cara que está entrando agora, mais barato, com tudo o que o plano anual já tinha, mas para você se encorajar a fazer parte da nossa família e nessa reta final ainda esse ano estudar conosco. Vá lá em www.fabricad.online, vou colocar aqui no quadro daqui a pouco, junto com o cupom de desconto que vai rolar ao final da aula. O papo aqui hoje entre a gente é sobre números complexos. Mas não aquela questãozinha mequetrefe de números complexos que você conhece, de prova de FUVEST, prova de não sei o que. Não, aqui é coisa Imita e Olimpíadas. E aí, a primeira questão que eu vou fazer é uma questão que tem mais de uma forma de ser resolvida, que é uma questão do IME 2003. Porém, eu vou procurar aqui fazer de um jeito um pouco mais padrão para a maioria das provas de Imita que lida com coisa de demonstrar relativo a complexos, que são a grande dor de cabeça e pedra no sapato de muita gente. Que às vezes o que acontece? Você até sabe fazer, mas como você se perde no meio da infinidade de caminhos que você tem para usar, de repente até o cara melhor preparado acaba se perdendo, perde tempo e aí não sabe se compensa voltar, tentar de novo ou passar para outra questão, chutar o balde nessa. Então, como a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que você passe, é óbvio que a gente está aqui para vender, mas vender coisa boa, então vou te ensinar a fazer essa questão aqui direitinho. Então, seja Z um número complexo de módulo unitário e N um número natural. Mostre que é real, já deixei sublinhado para você, o complexo W dado por. Então, um complexo cuja demonstração eu quero fazer, eu quero mostrar aquele número real, é o W. Mas assim, de que maneiras que eu posso chegar e mostrar que um dado complexo é o número real? Não sai que nenhum doido, pegando aqui, fazendo continha, chamando Z de A mais BI, ou de Rho cis θ, já que ele quer que ele mostre que é real, né? Porque esse caminho é um caminho que vai dar certo? Provavelmente, mas você vai dar uma volta, ó, problematicamente umas 5, 4, 3 páginas. E isso não é o caminho ideal na hora da prova. Qual é a ideia aqui? Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, ele não falou que o Z é um complexo de módulo unitário à toa. Isso não está aqui à toa, tá? Isso aqui está para ser usado. E não está para ser usado para você fazer milhares de contas. Não é para você pegar e falar que eu tenho Z igual a mais BI e falar que o módulo dele, que é a raiz de A2 mais B2, vai dar 1. Isso vai dar conta pra caramba, meu querido. Se você fizer por esse caminho, você não acaba isso hoje. O ideal é que você pegue e que você faça o quê? O ideal é que você pegue aqui e que você lembre do quê? Se eu tenho primeiro que o módulo de um complexo é igual a 1, seria bom também você lembrar que o módulo de um complexo ao quadrado é ele multiplicado pelo conjugado dele mesmo. Ou melhor, que o Z barra, então, eu posso até pegar e falar que ele vai ser o quê? Igual a 1 sobre Z. Aí vai depender do que eu quero fazer. Há momentos em que você aqui vai usar isso e há momentos em que você vai até trocar o 1 por esse cara vezes esse. Depende da questão, depende do momento, tá? Agora, outra coisa também, ele quer que eu prove que o número complexo que ele me deu é real, que essa expressão é um número real. Não sei se vocês já perceberam, mas se eu tenho que o número complexo é real, na verdade, ele é igual ao conjugado dele mesmo. Por que ele é igual ao conjugado dele mesmo? Porque você vai observar o seguinte, se eu tenho um Z igual a mais BI, achar o conjugado não é trocar o sinal da parte imaginária, mas caramba, você vai ver aqui que se o cara é real, esse B vale zero. Então acaba ficando simplesmente um Z igual a A. Então, quando eu vou criar o conjugado desse cara, o Z barra é simplesmente um A menos 0i. Aqui não é mais 0i, aqui vai ficar menos 0i. O que é uma coisa meio estúpida, já que botar zero ou nada dá no mesmo.
Então, no final, estou dizendo que o Z é igual a A e o conjugado é igual a A também. Então, o conjugado é igual a ele mesmo. Logo, toda vez que o número for real, você pode também tentar provar que o conjugado dele, mexendo na expressão, no final, vai dar a mesma coisa de antes. Que é justamente um caminho que a gente vai seguir aqui, galera. Demonstrar que esse real é montar o W barra e mostrar que no final o conjugado dessa expressão vai ser exatamente igual à expressão antiga, tá? Então vamos lá. O que vai ser você pegar aqui, ó, e montar o conjugado do W? É uma divisão de duas coisas, é igual você aplicar o conjugado dentro de cada um dos que eu tenho aqui. Você vai ter uma barra aqui em cima, você vai ter uma barra aqui embaixo, ok? E aí você vai ter o quê? Conjugado da soma é a mesma coisa que soma dos conjugados. Então isso vai me dar o que nessa hora? Você vai ter, no caso aqui, isso, conjugado do 1 é 1 mesmo, by Z barra elevado a 2n. Bom, querido, aí pronto. Com isso aqui em mãos, como é que eu sigo agora? Alguns poderiam tentar, já que tem questão que a gente até faz isso mesmo, mas não é o caso aqui, e transformar esse 1 nesse Z vezes Z barra. Só que nesse caso, né, trocar esse 1, né, por esse Z vezes Z barra, até por uma expressão maior. Já teve questão que fazia isso adiantava. Aqui não vai ser muito legal, não. Aqui o ideal é você, na verdade, pegar e fazer o quê? Tá vendo onde eu tenho esse Z barra aqui, ó? Você vai pegar e trocar ele por 1 sobre Z. Cada Z barra que eu tenho, você vai pegar e vai trocar por 1 sobre Z. Que aí, o que você vai ter fazendo isso? Caramba, que astúcia, professor Fortão. Pois é, você com isso, ó, vai ter o seguinte. Vai ficar aqui, ó. Caraca, eu não aguento quando esse cara fica chamando de Fortão. Esse cara que fala que é Fortão, que pensa que é Fortão, mesmo não sendo Fortão, fica toda hora na aula falando professor Fortão. Então aqui você vai ter que 1 sobre Z elevado a n sobre 1 mais 1 sobre Z elevado a 2n. E agora eu vou continuar desenvolvendo. Ô, neném, o que vai dar isso? Em cima, 1 sobre Z elevado a n. Embaixo, 1 mais 1 sobre Z elevado a 2n. Só que se eu pego aqui e tiro o denominador comum entre os termos que estão embaixo, o que vai acontecer? Esse Z a 2n vai subir. Aqui deixa como está mesmo. Vou apagar aqui, tá? E aí o que você vai ter, ó? Você vai ter ali em cima 1 sobre Z elevado a n. E aqui, Z a 2n mais 1 sobre Z a 2n, tá? Então pronto. Pega agora aqui, divisão de fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso o segundo. Claro que na hora tem vários passos de operação aqui, que você não precisava ser tão detalhista, não. Estou mastigando para o cara que está assistindo não ficar coçando a cabeça. Mas, cara, na hora H, não precisa também ser tão aqui, né, detalhista, porque eu estou aqui me preocupando com o pessoal que é mais devagar, que é mais lento, tá? Então, divide Z a 2n por Z elevado a n, que aí você vai repetir a base, né, sobre 3 expoentes, e aí no final, no lugar dele, fica um Z elevado a n. Mais aí, o que vai acontecer? O que é isso que eu tenho aqui, ó? Ah lá, o que é isso que eu tenho agora aqui? É justamente o W original. Então, a gente deu, no caso, essa voltinha para perceber que, no caso, o W barra D é igual ao W. Continuo afirmando. Não é uma volta muito grande que aqui eu fiquei mastigando passos que eu sei que vocês iriam fazer de cabeça e pular logo para o que interessa, né? Aí é discursivo, mas não precisa também mongolizar nas contas. Então pronto. Provei que ele tem o conjugado igual ao original, logo o W é real. Que talvez você tenha dado essa volta e me acompanhado
e ficava na dúvida, né? Caramba, mas com isso ele provou o que a questão queria? Provei. Provei que aqui ele é real, já que o conjugado é igual ao original. Guarda isso para sempre. Inclusive, eu não sei por que essa expressão é uma expressão que caiu nesse ano no IME, mas no ITA já caiu dentro de uma reles opção para você marcar num conjunto de coisas se era correta ou incorreta. Então é uma questão muito recorrente que vale a pena você ter em mente para chegar e fazer direto. Beleza? Mas como eu falei, espera aí, não vai embora, tá? Tem cupom de desconto. Se você gostou da nossa aula e quer fazer parte da nossa família, a gente tem esse canal para divulgar sempre as aulas abertas, para o pessoal que é pobrinho e não pode pagar, né? Mas, na verdade, isso acaba sendo uma forma de você também conhecer a gente. Nenhum almoço é grátis. E aí, a gente tem o nosso site www.fabricad.online. Você que quer se preparar com a gente para o ITA, aproveita que a gente tem um cupom de desconto. Joga o cupom MILITARES. Não sei se estão jogando aqui na borda da tela também, acho que estão. Mas joga o cupom MILITARES, que ele vai te dar 10% de desconto no nosso plano, que assim, já é um dos mais baratos do mercado, o que não quer dizer que isso seja proporcional à qualidade. Então, fica com a gente nessa revisão final. Eu quero vocês todos juntos lá, tirando suas dúvidas, fazendo a lista conosco, beleza? Então, galera, encerramos por aqui. Vou sair da frente para você dar o print. Deu o print aí no que restou do quadro. E aí, forte beijo, tenha uma boa semana e valeu, galera. Tchau, tchau. Bom, vamos lá, minha gente. Próxima questão. É uma questão que finalmente, assim, eu venho falando ao longo das aulas, que o número complexo para o nível de vocês é uma matéria que ela pode vir a se misturar com vetores, com polinômios, com trigonometria, com geometria, e dessa vez ela vai se misturar com, no caso aqui, a parte de analítica. Essa questão é uma questão muito rica. A gente pode discutir muita coisa sobre ela. Porque, na verdade, ela pode ser misturada com o próprio número complexo, né? Que a gente vai fazer por rotação de vetores, é um caminho. Poderia fazer também usando, talvez, depende dos valores, depende da questão, isso é treino, tá? Talvez algumas pessoas pudessem usar o fato, que vocês vão ver aqui que é um quadrado, né? De que o produto escalar pelo ângulo C90 vai dar 0, mas também depende de que conta que isso vai dar origem. E outras coisas mais, tá? Então, assim, eu tenho só essas duas extremidades do quadrado, que é um quadrado que a questão fala, e eu quero os demais dos vértices. Não adianta você fazer aqui ponto médio, porque aí você vai falar o quê? Tem um ponto médio que é o A mais o C sobre 2. E depois ele vai ser o quê? Não tenho, mais outro não tenho sobre 2. Eu não tenho nada, vou continuar sem nada, tá? Então, tipo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, no caso, não é por aqui que você vai conseguir resolver. A ideia, meu amigo, é o seguinte, ó. Você tem que, no caso, perceber aqui que vamos chamar esse verso de B e aqui de D. E aí eu posso falar que o vetor, no caso, por exemplo, BA é o resultado de uma rotação de 90 graus do vetor BC. Por que você escolheu com origem B e não, por exemplo, sei lá, CA e CB? Porque tu vai perceber na minha explicação que você seria muito espírito de porco se você botasse o C como origem. Galera, bota uma coisa na cabeça. Na hora de escolher o vértice que é a origem comum, escolha aquele cara que você não tem ainda. E de preferência que vai dar um ângulo de 90. Que as contas ficam bem melhores, tá? E aqui, no caso, inclusive, até pelo fato do tamanho, por ser um quadrado, do BC e do BA serem os mesmos. Tudo aqui estimula, tudo aqui conspira para você usar o B como sendo o vértice comum a ambos. E aí, qual é a ideia? Quando você pega um vetor e você está fazendo uma rotação com ele, na verdade eu tenho aqui uma convenção que me diz se eu estou fazendo uma rotação de um ângulo de mais 90 ou de menos 90. Essa convenção é fácil de lembrar porque ela vem do círculo trigonométrico. Como assim círculo trigonométrico? Lá no círculo trigonométrico, as coisas, os ângulos positivos eram o quê? No sentido anti-horário. E os ângulos negativos eram o quê? No sentido horário. Então, se você está olhando do BC para o BA, que se for olhar do BA para o BC é diferente, né? Se estou olhando do BC para o BA, você vai perceber que eu estou aqui pegando e estou girando tudo isso aqui de mais 90, já que eu estou girando no sentido aqui anti-horário. Lembrando, sentido anti-horário
você multiplica pelo cis de θ. Sentido horário, aí você multiplica, na rotação, né? É no sentido horário. Você multiplica pelo cis de menos θ. Isso aqui, no caso, representa, tá, a rotação de um ângulo θ, onde o sentido para o qual você vai girar depende do desenho, da figura, né, da questão em si, e o sinal adotado vai também em função disso. Beleza? Ótimo! Então, se você entendeu, vamos lá, vamos montar aqui a equação que vai me dar o resto da questão toda. Eu posso falar que o BA, que é o resultado final, é o resultado de pegar o vetor BC e rotacioná-lo de 90 graus, vezes cis de 90. Mas o que é cis de 90, galera? Cosseno 90 mais i seno de 90. Isso vai ser, no caso aqui, o cosseno de 90 mais i vezes seno de 90. Cosseno de 90 vale 0. Seno de 90 vale 1. Logo, isso aqui eu estou fazendo uma multiplicação pelo i, tá? Eu estou dizendo que o BA é igual a BC vezes o complexo i. Bom, vamos fazer assim. Aí vem de produto escalar, vem da aula de vetor, que eu vou falar agora. Como é que você monta o vetor? Na extremidade menos origem, né? Então você vai falar que esse BA é A menos B e vai falar que esse BC, extremidade menos origem, cabecinha do vetor menos bundinha do vetor, cabecinha do vetor menos bundinha do vetor, tá? E aí você vai ter o quê, galera? Aí nem abre esse vetor, esse ponto, né? Que agora é um ponto, né? Esse ponto B não, deixa por enquanto assim. Vamos fazer assim, ó. O que é o AB? O AB, no caso aqui, se você reparar, o C, né? 3, 4, é como se eu tivesse, no caso, vou tirar até da frente, você dá um print, né? Que eu sei que você fica ansioso nesse momento, que se eu não deixar você dar um print, você passa mal, tá? Então já tirou o seu print aí, meu amigo? Já tirou o print, então já posso retornar dos bastidores. Beleza, então, tô voltando. Então, olha só. O A, no caso aqui, ele tem afixo 1 e 1. E o C, no caso aqui, ele tem afixo 3, 4. Toma cuidado agora, porque olha só, o que vai acontecer? Como isso aqui tem um complexo, eu tenho que lidar com isso aqui pensando em números complexos, para não misturar com produto escalar e dar uma M, já que lá você está mexendo com números reais. Não tenta misturar demais as matérias, não, senão você vai acabar se perdendo. O A, ele é 1 em 1, mas é o afixo dele. É como se ele fosse, nessa notação, um vetorzinho que sai da origem, que representa o complexo, que é essa flecha azul, onde 1 em 1 é, no caso, o afixo dele, ou seja, a parte real dele é 1 e a imaginária é 1. Então, na verdade, o complexo correspondente a essa flecha vai ser o complexo 1 mais i. Lá em cima, idem. É como se eu tivesse, no caso aqui, ó, um complexo que sai da origem e tem esse 3, 4 como afixo, parte real e parte imaginária. Então, o complexo correspondente a ele é um 3 mais 4i, enquanto aqui seria um mais i, que são as coisas pelas quais eu vou substituir o A e o C aqui, ó. Você vai ter que o A vai ser 1 mais i, tudo isso menos b, e o C vai ser 3 mais 4i, tudo isso menos b, vezes i. Vamos fazer então assim, ó. Vai ficar aqui à esquerda 1 mais i, e aqui eu vou ter que multiplicar por i, né? Fica 3i, 4i ao quadrado, que vira menos 4, menos b vezes i. Quem não tem b vai para a esquerda, então menos 4 vira mais 4, fica 5. 3i vira menos 3i, com i dá menos 2i. E o b, o menos b, vem para a direita, vai virar um mais b. Aí, ó, como eu tenho b em ambos, a gente pode pegar esse b e colocá-lo em evidência. Colocando esse b em evidência, você vai ter que 5 menos 2i
será igual a B que multiplica 1 menos I. Aí, beleza. Pega, passa esse 1 menos I para o outro lado. Pô, mas o B não é um ponto? Como é que você está falando que ele é uma divisão de complexos? É que, na verdade, eu vou chegar e vou fazer a mesma representação que eu fiz aqui. Eu não troquei o afixo em si, que era o ponto I1, pela representação dele como número complexo. Então, ali vai ser o contrário. Você vai achar uma parada que vai ter um A e um B e um I, não um A mais BI, dessa forma, e aí o ponto virá AB. Se eu achar, sei lá, que essa conta vai dar 7 mais 11i, você vai falar que o B vai ser o quê? 7 e 11. Não vai dar isso, eu só chutei o número, tá? Só para você entender o que está acontecendo. Então tem que terminar aqui de fazer a conta, multiplicar em cima e embaixo por 1 mais i. E aí pronto, isso vai dar em cima 5 mais 5i. Menos 2i vezes 1. Menos 2i com i, menos 2i ao quadrado, que vai virar, esse i ao quadrado vira menos 1, né? Embaixo o quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. O i ao quadrado eu transformo em menos 1, tanto em cima quanto embaixo. Ok? O que vai dar isso aqui no final? O b vai ficar 7 mais 3i sobre 2. Ou seja, na verdade, o b é o ponto 7 meios e 3 meios. Que para olhar para o cara como ponto mesmo, eu tenho que olhar só para o quê? A parcial dele e a imaginária dele, né? E se eu escrevo isso aqui, meu irmão, é a mesma coisa que falar que é 7 sobre 2 mais 3 sobre 2i, tá? Falta, agora que eu tenho o ponto B, falta o ponto D. Aí é mole, porque aí no caso eu posso fazer, aí sim que eu já tenho B, até mesmo pelo ponto médio, né? Calcular o ponto médio entre A e C e falar que ele também é um ponto médio entre B e D. Tem N maneiras de fazer isso. Posso fazer por vetores também, ó. Falar que se eu construir ali em cima o vetor BA, se eu construir aqui em cima o vetor CD, que o vetor CD é igual ao vetor BA. Mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido, apontando para cá, ok? Ou seja, CD é igual, vou apagar aqui embaixo para não perder os dados da figura. Se o CD é igual ao BA, abre isso aqui, você vai ter o quê? D menos C igual a menos B. Joga o C para o outro lado, o D vai dar o quê? A mais C menos B. Pronto. Temos aí finalmente o que você queria. Você vai ter então aqui, ó, que o D vai ser igual ao A, que é 1 com 1, mais o C, que é 3 e 4, menos o B, que é 7 meios e 3 meios. Fica ao final, então, que você vai ter 4 menos 7 meios, 1 meio. E nos y, ó, 1 mais 4, 5, com 3 meios, 13 sobre 2. Pronto. Vou mais uma vez sair da frente, para você printar mais essa parte da aula, ok? Vê aí se tá tudo bem, galera. E pronto, temos aqui o que a gente queria, tá? Cuidado aí. Ah, só uma coisa aqui, é verdade, ó, aqui tinha um menos, né? Então o tio tá caduco, na verdade, é 5 menos 3 meios, né? Perdão, 7 meios. Agora eu tirei o print correto, tá? Com a minha cara de taxa. Beleza? Tranquilo? Então, assim, um método de vários possíveis para você resolver essa questão. Tenta fazer de novo, se você meio que boiou, que eu sei que principalmente nessa parte aqui, ó, dessa migração de essa representação de afixo para o complexo inteiro, as pessoas sentem muita dificuldade. Então, eu aconselho você refazer agora sozinho essa questão antes de partir para a próxima e te espero na número 3, que está queimando melhor ainda do que essa. Valeu. Agora, eu quero que você esteja preparado para sofrer muito. Porque, olha só, essa questão aqui é uma questão diferentona. Tá percebendo que hoje eu resolvi pegar pesado. E aí você vai ter o quê, né? Eu tenho que, basicamente, ele diz que o módulo, que ele está pegando todos os complexos cujo módulo deles, menos 3, seja igual a 2. Ele quer o valor mínimo e o valor máximo desta expressão.
z menos 3 mais i sobre z menos 3 menos i. Se você ainda está naquela de sair enfiando x mais y aqui dentro para ter uma equação que você vai formar um sistema com isso aqui, para usar essa informação de alguma maneira, meu amigo, esquece. Isso vai dar muita conta. Você não vai terminar o tempo hábil. Você está aqui para aprender duas coisas, fazer a questão e fazer no menor tempo possível, tá? Isso não é filosofia só de Enem, não. No IME e no ITA, não pense que lá no IME, por exemplo, mas são 10 questões discursivas no outro dia. Você acha que aquele tempo de que você tem para fazer 10 questões não vai passar rápido? Cara, passa numa velocidade impressionante. Então, não fica se baseando nisso para ficar na moleza. Então, aqui, qual é a ideia? Número complexo, quando tem módulo, quando tem uma questão como essa, eu quero que você pegue a prática e a malemolência de, com o tempo, perceber que isso é uma questão que vai recair em coisas que envolvem geometria analítica e também até análise gráfica, numa questão também que envolve geometria plana. Ou seja, você já, em algumas outras aulas, viu com a gente, que isso daqui você deve entender de cara, sem nem pestanejar, que isso é equação de uma circunferência. Se você não viu isso ainda, você tem que ver, porque olha só, tá? A gente, como tem ali, ó, z igual a x mais y, e aí faz que módulo de x mais y menos 3 igual a 2. Fica que módulo, então, de x menos 3 mais y é igual a 2. E aí, o que é módulo de um complexo? É a raiz da parte real dele ao quadrado com a parte imaginária dele ao quadrado, que se você elevar ao quadrado ambos os lados, dá x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Ou seja, é a equação de uma circunferência com centro 3, 0 e raio 2. Mas eu quero que você saiba direto olhar para aquilo ali e ver isso. Porque módulo é distância, galera. E no caso aqui eu teria o quê? A distância de pontos variáveis, de afixos variáveis, até um ponto fixo que tem parcial 3, ou seja, é o ponto 3, 0, com essa distância sendo sempre igual a 2. Essa distância que é igual a 2 é um ponto parado e outro girando em volta dele com distância igual a 2. Isso é justamente característica de quê? De uma circunferência, beleza? Então, quero que você saiba que toda vez que tiver, no caso aqui, módulo de z mais ou menos alguém igual a uma constante, que isso vai dar essa bolotinha, tá? No caso aqui de centro, 3, 0 e raio igual a 2. Mas e aí? Cara, aí o problema agora é vir interpretar isso daqui, que eu preciso que você tenha entendido de cima para ver no de baixo. Aqui eu me dei até o luxo de fazer desde o início para você ver. Então você vai fazer assim, caguei, não interessa, você vai fazer assim que sai. Beleza. Isso que é uma parada pequena. E aqui eu mudaria. Isso daqui eu quero que você enxergue da seguinte maneira. Isso que eu tenho aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. Que eu escrevi que eu tenho um módulo de z menos 3 menos i sobre o módulo de z menos 3 mais i. Por que isso? Porque aí, o que vai estar acontecendo? Eu quero saber o valor mínimo e o valor máximo da razão entre as distâncias do ponto Z. O que seria o Z? É qualquer ponto que esteja aqui na linha da circunferência. Porque qualquer ponto que está aqui na linha da circunferência tem essa característica, ó, de olhando ao Z como afixo, de ser um pontinho cuja distância até o 3, 0 dá 2. E aí eu quero que a distância desse cara, de qualquer ponto aqui dentro, até o 3 menos i e até o 3 mais i, seja mínima e seja máxima. Que a razão, né, seja mínima e que também seja máxima, e o valor dessas razões mínima e máxima. Bom, o que eu quero que você veja agora aqui? O que seria esse módulo de z menos 3 menos i? Já entendeu que módulo, pra gente aqui, é muito importante que você olhe como distância? Então, isso aqui de cima seria o quê, galera? Vou apagar aqui o enunciado, tá? Isso aqui de cima é a distância
até 3 menos i, que eu julgo como sendo o ponto 3 menos 1. E o que é isso aqui? Isso aqui vai ser a distância até o ponto 3 e 1, que é 3 mais i, né? Então ali é 3 e 1 e aqui é 3 e menos 1. Onde é que estão esses pontos no desenho? Eles estão na mesma vertical que passa pelo ponto 3, 0. Só que o y aqui num deles é igual a 1 e no outro é igual, no caso, a menos 1. E aí, o que eu quero saber no caso aqui? O que eu quero saber é, dos vários pontos da circunferência, quais são aqueles que têm o quê? Ao mesmo tempo. Porque assim, é uma fração isso aqui. Eu quero o valor máximo da fração e o mínimo da fração. Quando é que essa fração é a maior possível, no melhor dos mundos? É quando o numerador é grandão e quando o denominador é pequenininho. No melhor dos mundos também, quando que essa fração aqui é mínima? Quando o numerador é pequenininho e ao mesmo tempo o denominador é grandão. Se eu diminuo o numerador e aumento o denominador, a fração é bem pequena. Se eu aumento o numerador e diminuo o denominador, aí a fração vai dar grandona. Aí eu tenho o máximo e o mínimo que ele pediu. Mas se são distâncias, eu quero fazer o quê? Quando eu quero o máximo, eu quero o numerador máximo. Eu quero a maior distância possível até o ponto 3 e menos 1. E eu quero o denominador mínimo. Eu quero a menor distância possível até o ponto 3 e 1. Ou seja, eu tenho que estar pertinho do 3, 1 e tenho que estar o mais distante possível do 3 menos 1. Onde é que isso vai acontecer aqui na circunferência, galera? Vê se não é nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ó, esse ponto P1, é ele que vai dar o máximo pra gente. Porque ele tem a distância até o 3 e 1, que é o denominador. Lembra que o raio era igual a 2, hein, galera? Se o raio é 2 aqui já é 1, aqui sobra outro 1, né? E a distância dele até lá embaixo, o 3 menos 1, é o raio, que é 2, mais esse outro 1 daqui. O que vai dar 3 ao todo. Ou seja, vou apagar aqui, hein? Já tirou o print? Vou apagar. Você vai perceber que... porque essa questão é complicada. Se você sair apagando o quadro inteiro, eu vou ter que fazer o desenho todo de novo e não vai caber de novo aqui. Então, deixa eu te explicar aqui, ó. Você vai ver que o valor, no caso, máximo da razão que ele pediu é nessa situação que eu estou te pedindo. Você vai ter, então, que o denominador, essa distância amarela, que vai ser igual a 1, e o numerador é igual a 3. Então, o valor máximo, ele vale 3. Por outro lado, quando eu quero o valor mínimo, é justamente o contrário. Quando que isso daí vai ter o menor valor possível? A distância, então, aí, até o ponto 3 e 1, tem que ser, no caso, máxima, e a distância até o ponto 3 menos 1 tem que ser mínima. Vê se você não concorda comigo, que é nesse pontinho P2 aqui embaixo, que a distância dele até o 3 menos 1 é 1, e a distância dele até o 3 e 1 vai ser igual a 3, né? É o raio, mais esse pedaço aqui que vale 1. É tudo isso aqui que é 2, mais 1, beleza? Então aqui eu estaria colocando 1 em cima e 3 embaixo. Ou seja, o valor mínimo que você vai ter aqui dessa expressão será igual a 1/3. Essa é uma questão assim considerada difícil. Talvez se você nunca me viu ou nunca viu qualquer outro professor fazendo isso daqui antes, tá? Então vou sair para você dar o seu print final. Deu aí, galera? Beleza, então fica ligado que essa é uma questão que também, assim como as outras de hoje, vale a pena você refazer e vem mais por aí. Não acabou não. Valeu! Próxima questão, questão clássica, bem conhecida,
Ele fala o seguinte, mas eu não conheço. Tá, vai conhecer agora, bebê. Mostra que todas as raízes da equação, grosso. Mostra que todas as raízes da equação aqui, de z mais 1 elevado a 5 mais e a quinta igual a 0, pertencem a uma mesma reta paralela ao eixo imaginário no campo complexo. Reta paralela ao eixo imaginário. O eixo imaginário é aquele eixo vertical. Se é paralelo ao eixo vertical também vai dar uma linha vertical. Ou seja, ele quer que eu mostre que o lugar geométrico, que o lugar dos pontos que tem essa característica em comum. Qual característica dessa equação aqui? Lugar geométrico é isso. É um lugar, é um gráfico, uma circunferência. É um conjunto de pontos onde todos têm uma mesma característica. E geralmente existe uma equação que descreve todos esses pontos que têm essa característica igual, que no caso é representada, a característica, por ter, no caso, as raízes, por serem as raízes desse cara aqui, tá? Então ele falou que todas as raízes pertencem a uma mesma reta paralela ao eixo imaginário, e ele quer que eu prove isso daí. Bom, será que eu vou ter que pegar isso aqui, elevar à quinta potência, né, e desenvolver? Pô, vai dar um trabalho do caramba, né? Vai dar um bom trabalho aí. Será que esse é a melhor pedida? Cara, eu acho que não. No caso aqui, ó, qual é a ideia que você deve perceber? Tem várias maneiras de você fazer, né? Você pode chamar isso aqui de um rho cis-θ, mas também vai dar um trabalho, que aqui é z mais 1. Não tá muito legal. Assim, um jeito de fazer também, que eu não vou fazer aqui, mas vou pelo menos dar ideia, é você falar, ó, passa o z para o outro lado, vai ficar assim, tá? Aí você passa o z à quinta para a esquerda, fica isso igual a menos 1. Aí você fala, ó, que o z mais 1 sobre z é um outro complexo, um w. E que esse w vai ser o cis que resulta em menos 1. Quem é o cis que resulta em menos 1? É o cis de π, que é cosseno de π, que é menos 1, e o i vezes seno, que é 0. Aí eu tenho um w à quinta, que é o cis de π. Aí você vai achar as raízes quintas do menos 1. Vai achar as raízes quintas do cis de π, vão ter 5 valores para você igualar essa expressão aqui a cada um dos 5 valores. Já até existiu, né, mané? Falou assim, caraca aí, isso não é de Deus, não. Eu não vou fazer isso, não. Pois é, não é assim. Uma sugestão que, dependendo se do grau do z, que não é o caso nessa questão, poderia, dependendo de quais valores estivessem elevados, né? Tudo aqui depende do que é dado pela questão. De repente, uma outra questão seria uma boa ideia. Nessa aqui não é. Nessa aqui, eu até vou passar o z para o outro lado, mas aí, em relação ao que eu acabei de sugerir, para por aí. O que eu vou fazer na verdade? Ué, se duas coisas são iguais, concorda que os seus módulos também são iguais? Concordou? Agora me fala outra coisa. A volta é verdadeira? Que a ida você concordou. E na volta? Eles têm o mesmo módulo. Quer dizer que eles são o mesmo complexo? Aí é claro. Claro que não, né? Que, pô, módulo é o tamanho do vetor. Você pode ter o tamanho aqui, ó. Só imagina o mesmo vetor rotacionado para lá e para cá, que pronto, eu já tenho um cara com o mesmo módulo, mas o complexo é completamente outro. Então, tem o mesmo módulo, eu não posso afirmar que os complexos são iguais. Agora, se eu já sei que eles são iguais, eles são vetores. E se eles são vetores, tem que ter o quê? Mesmo módulo, direção e sentido. Módulo é um deles, tá? Então, daqui para baixo, falar que os módulos são iguais não é nenhum crime. Agora, de baixo para cima, do módulo concluir que eles são iguais, aí não, meu amigo. Aí isso não é garantido não, tá? Nesse caso aqui, tacando o módulo em ambos os lados, tá beleza. Vai ficar aqui o módulo de z mais 1 elevado a 5 é igual ao módulo de menos z à quinta. Bom, primeira coisa é que esse 5 pode ser jogado para fora do módulo. Segunda coisa é que, pô, módulo de menos z e módulo de z dá na mesma coisa, né? Dá igual, né? E como você vai pegar aqui e você vai meio que só olhar para a base, expoente já é igual, no final vai ter o quê, ó? Esse módulo do z mais 1 de um lado vai ser igual ao módulo do z que eu tenho do outro. Aí que tá. Eis o pulo do gato, the jump of the cat. Aí que eu tenho que ver se você consegue se diferenciar. Ó, a pergunta que eu vou fazer agora é que diferencia um menino de um homem. Um menino de um homem, hein? Olha lá. Homem com H-O-M-I. Olha só, hein? Cara, quando tem isso daqui, você vai pegar agora fazer aqui, ó, a conta com módulo, com raiz de parte real ao quadrado. Eu tô até sofrendo só de pensar nisso. Não faz isso. Não faz isso. O que eu quero que você enxergue? Galera, módulo aqui dizer mais ou menos alguém. É distância.
Distância, que você também pode olhar aqui como distância. Porque você pode pensar assim, ó. Aqui um z menos menos 1. E aqui um módulo de z menos 0. Ou seja, aqui é a mesma história da questão que eu acabei de fazer, lembra? Que tinha um paralelo afixo, que virou complexo, depois voltou. É parecido. Então aqui é como se estivesse tirando a distância até um complexo que é menos 1 mais 0i. E aqui até um que é 0 mais 0i. É a origem, né? E assim, no final, o que está acontecendo? Você está com duas distâncias iguais, né? Você está aqui, ó, no final das contas, você tem que a distância até dois pontos fixos. No caso aqui ficou constante. Lá da geometria plana, lá do embasamento, que você tanto despreza, mas depois chega aqui, não lembra disso? Dá merda, tá? Qual é aquela linha, aquela reta, cuja distância até dois pontos fixos é sempre constante? Isso, garoto, é a é a mediatriz, tá? Não fala mediana, vou te dar um tabefe. É a mediatriz. Então, você tem no caso aqui, ó, fazer um gráfico com isso, tá? Posso? Permite? Deixa. Ó, você vai ter aqui, no caso, uma linha que representa todo mundo com a distância até o ponto menos 1 e 0, né, que é o afixo disso. Menos 1 e 0. E até a origem é igual. Ou seja, a mediatriz desse segmento. O que é mediatriz? Escolhe o ponto médio entre eles e é aquela linha que está no ponto médio entre os dois. No caso, seria até o ponto que tem o x igual a menos meio, né? É a reta x igual a menos meio. Que a reta vertical é sempre da forma x igual a alguém. Se eu marcar agora aqui qualquer pontinho, a qualquer momento, sempre dele até cada ponto que eu tenho ali, o 0, 0 e o menos 1, 0, a distância vai ser igual. Você vai poder formar infinitamente vários e vários triângulos isósceles. Tá? Então, com isso, a gente mostra que o lugar geométrico é realmente uma linha paralela ao eixo imaginário. Só na hora você vai explicar um pouquinho melhor com as suas palavras isso. Não vai só jogar isso aqui, meu amigo, e corrija aí. Cuidado com a forma como você se expressa na prova discursiva do IME, do ITA também, porque muitas das vezes tem um chororô depois quando chega, depois da prova, pelo fato do cara não ter tido a malemolência de explicar de uma forma coerente, coesa, uma forma bem explicada o desenvolvimento dele. É aquela galera que faz o raciocínio inteiro na mesa e na hora de passar para o papel, acha que vai passar qualquer coisa e é isso aí, o cara vai corrigir. Não, 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 tá? Cuidado com isso. Você da frente, tira mais um print aqui, meu querido. Vencemos mais uma batalha. Próxima questão que ainda não acabou. Bom, agora tem aqui uma questão que você vai bugar com o jeito como eu vou resolver. Porque quando você lê essa questão aqui, que eu não anotei, mas é do IME 77, tá? Anota aí, cara, que é do IME 77. Ah, mas a questão é antiga e pra não sei o que. Cara, isso aqui não é Enem, não é vestibular normal. No caso do IME do ITA, só quem faz questão tipo IME e tipo ITA são os próprios IME e ITA. Você não vai encontrar questão igual a deles em provinha por aí, não. Ah, mas tem prova de Olimpíada. Cara, prova de Olimpíada, às vezes, uma outra questão, por algum motivo, tem a ver com o que a gente vai dar aqui. E a gente usa também. Mas não quer dizer que a prova de Olimpíada como um todo tem a ver com a prova do IME e do ITA, não, tá? É claro, se o cara ganha a Olimpíada, ele tem aptidão e tem uma capacidade de compreensão e raciocínio muito, muito acima da média para entender o que é dado aqui. Mas tem coisa que não tem nada a ver. Tanto é que teve um ano que alguém provocou, um cara provocou outro lá num grupo de discussão do IMPA e deu um problema lá. Que alguém se estressou e falou, quer ver? Você tá, no caso, comparando a prova do IME com a prova da Olimpíada, tava um ou outro discutindo lá com o cara para saber quem era o mais fodão. Pois é. E aí,
Bom, pimba, veio uma prova impossível, todo estilo de Olimpíada, que a galera se ferrou. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E questão antiga do IME é que nem vinho, cara. Quanto mais antiga, melhor. Não tem essa de 77, não tem mais a ver com a prova, não vai cair. Pelo contrário, você vive vendo questões de 82, dos anos 80, de lá e de cá, ele aleatoriamente não tem padrão, reaproveitando em provas recentes. E não tem padrão mesmo. Tu vai ter que estudar e aí tu vai ter a sorte de decorado uma, tu vai aprender o raciocínio de outra e por aí vai. Não tem jeito. Aqui você não para de estudar nunca, não tem jeito. E aí ele falou o que aqui? Tem aqui o conjunto A dos pontos, né, que são os afixos do Z pertencente aos complexos, tais que o módulo do Z é igual a 1. Pode parar por aí. Tu lê que módulo de Z é igual a 1. Por tudo que eu falei hoje nas questões anteriores, não é possível, amigo, não é possível que você ainda vá pegar e botar x e y aqui dentro para entender que isso é uma circunferência. Isso daqui vai resultar em quê? Vai resultar na equação de um círculo de centro onde? Fala para mim. Circunferência, perdão. No centro na origem e raio igual a 1. Beleza. Você tem que olhar para isso e ler isso como o quê? Como distância. Lembre-se disso. Isso aqui é a distância dos pontos, tá? Cuja distância que é até a origem é fixa igual a 1. Ou seja, eu tenho o centro lá na origem e todo mundo em volta dele distando uma unidade. Isso é uma circunferência. Mas não é possível. Se você até hoje ainda não consegue perceber isso, tudo bem. Fala que o Z é igual a x mais y, então tirar o módulo de Z e falar que ele vale 1 é tirar a raiz de x2 mais y2 e igualar a 1. Que aí você vai pegar aqui e vai elevar ao quadrado, e aí você vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então foi o que eu falei. Circunferência de centro na origem e raio 1, tá? Agora, o que vai acontecer aqui? Você vai fazer o desenho desse lugar geométrico. E aí você vai ter a tal circunferência da qual eu falei. E cada pontinho XY que eu tenho na linha da circunferência, porque não inclui a parte interna, né? Quando que inclui a parte interna? Quando em vez de igual tiver um menor ou igual, que eu estou pegando distância igual a 1 ou menor do que 1, que seria a parte aqui de dentro, tá bom? Depois eu faço um resumo em algum outro bloco sobre isso, se você está com dúvida dessa parte. Bom, beleza, eu tenho essa circunferência, tenho essa galera em volta, que são os pontos desse conjunto A. E aí? Aí ele fez uma transformação que ele chamou de G de Z. Ele vai pegar cada ponto que tem aqui e submeter essa continha. E quer saber qual é a imagem disso, qual é o resultado, qual é o conjunto dos possíveis resultados disso aí. Imagem é o quê? Você botou todo mundo possível dentro aqui do parênteses e eu vou anotar, né, quais são os possíveis resultados ao submeter cada ponto a essa conta doida que tem aqui. Meu amigo, você aqui vai de novo. Agora é um erro mortal. Botar x mais y e fazer a contarada. Não faz isso. Não precisa. E o que eu vou te falar aqui vale para essa questão e vai ser válido também para outras questões mais à frente. Você, no caso aqui, quando tem esse 4 mais 3i, o que é que está acontecendo? O que é multiplicar um complexo por um outro? É fazer a rotação daquele complexo. Isso já foi abordado lá em outra aula, né? Quando você faz vezes sinh de θ, você gira no anti-horário, sinh menos θ no horário. Se for vezes ρ sinh de θ, aí você pode vir a alterar o tamanho do complexo. Um total efeito de computação gráfica, né? Para vai girando ao mesmo tempo, diminuindo o tamanho enquanto gira. Ou seja, você vai afetar o módulo. Como é que eu sei se eu só estou rotacionando ou se eu estou também mudando aqui o módulo do vetor original? Basta ver qual é o módulo desse cara. Olha só, o que acontece aqui? Você está me olhando aí com uma cara que daqui eu consigo prever. Então vamos lá, ó. Se eu pego aqui e multiplico Z por ρ cis de alfa, né?
o que vai acontecer aqui? Rotaciona de alfa no sentido anti-horário e multiplica o módulo, o tamanho original, por ρ. Porque isso não deixa de ser uma multiplicação de complexos, né? Se o z, por exemplo, fosse um rolinha engraçado, ρ1, cis de θ, com a parada meio escrota, né? Você vai ter o que aqui? Que isso vai dar ρ1 vezes ρ, que multiplica os módulos, e o cis vira o cis de soma os ângulos, θ mais alfa. Então, você ia levantar aqui o ângulo de mais alfa e o módulo antigo ficaria de um fator multiplicativo multiplicado por esse módulo do cara que está aqui, por esse ρ que eu estou usando agora para multiplicar o z original. E é exatamente o que acontece aqui. Quanto que é o módulo de 4 mais 3i? Módulo de 4 mais 3i, se a gente calcular, vai dar raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 25, que é 5. Você está, então, pegando cada ponto aqui desse cara e multiplicando por 5. E multiplicando o módulo dele por 5. Esse 5 menos i, esquece ele por enquanto, tá? Eu não comentei isso ainda, mas por enquanto eu estou analisando só o que acontece quando eu pego e multiplico aquela caixinha rosa pelo z. Depois eu vejo o efeito desse cara que também está no meio da história. Aí, olha só. Então, aqui eu estou rotacionando de algum ângulo que não interessa. Por que não interessa? Porque, amigo, isso aqui é uma circunferência. Se eu pego e giro uma circunferência, você percebe alguma diferença? Nem eu. Não tem como. Não tem como você perceber a diferença, tá? Aqui não tem nenhum pontinho, nada marcado, só a bolinha e mais nada. Você não vai perceber. Então, a parte da rotação, nesse caso, por ser uma circunferência, não vai influenciar. Se fosse uma elipse, aí seria diferente. Mas nesse caso, tudo simétrico, ele não aparece. Então, só que o que importa aqui é saber se, ao ficar girando a figura, se o módulo, que no caso era quem antes? Era o raio que é igual a 1. Se esse raio que é igual a 1 permanece o mesmo, ou se ele vai mudar de tamanho. Mas você não está multiplicando por um cara cujo módulo é 5. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que eu giro a circunferência, eu estou aumentando o raio dela. Eu estou girando a circunferência e aumentando o raio vezes 5. Estou quintuplicando o raio original. Se você está quintuplicando o raio original, se o raio era 1, ele virou 5. Então isso aqui é uma transformação de uma figura. Você vai transformar uma circunferência numa outra que vai ter um novo raio. E agora vamos ver se vai ter um novo centro. Então o novo raio já vi, né? O novo raio vai ser 5 vezes o raio antigo, 5 vezes 1, que é 5. Beleza? E o novo centro? Como que eu vejo se tem um novo centro ou não? E, no caso, quais que são as coordenadas dele? É só você ver. O centro antigo é 0, 0. E aí, o que vai acontecer? Você vai perceber que quando você está fazendo isso aqui, você está adicionando um complexo de afixo 5 e menos 1 a todos os pontinhos desse desenho, incluindo o próprio centro em si. Isso é um efeito de translação. O primeiro efeito é de rotação. Anota aí, galera. E o segundo é efeito de translação da figura. Rotação da figura, translação da figura. Tá? Então, quando você multiplica por um complexo, você está rotacionando e ainda mudando o tamanho do módulo dele ou não. E quando está somando alguém, você está pegando todo o grupo e todo mundo junto vai se deslocar para um novo lugar. Como? Sem deformar a figura nada. É só clicou e arrastou. É só copiou e arrastou para um novo ponto aqui na sua página, tá? Aqui na sua frente. E aí, é só você ver o seguinte. Se vai todo mundo junto, o que define a circunferência, que é o desenho que eu tenho na minha frente? São o centro e o raio. O novo raio eu já determinei. Falta o novo centro. Se eu tiver isso aí, acabou. Eu não preciso ficar vendo tintim por tintim, aqui, detalhe por detalhe, como cada ponto vai parar em uma nova posição. Porque o que define a equação são o centro e o raio. E se todo mundo vai se deslocar disso daqui,
Cada ponto que eu tenho, eu vou somar um 5 e um menos 1. Então, se o centro original era 0, 0, acrescentando aqui 5 no x e menos 1 no y, você vai ter um novo centro que vai ser 5 e menos 1. No caso, é claro, eu estou aqui somando 5 com 0, que deu 5, e 0 com menos 1, que deu menos 1 de novo. Se fosse, sei lá, o centro antigo fosse 1 e 1, daria 6, e 1 com menos 1 daria 0. Eu só somei e parece que eu não fiz nada, porque o centro original era tudo zerado. Então pronto, tem um novo centro, tem um novo raio. O que descreve a equação final vai ser isso daqui, ó. X menos 5 ao quadrado, com y mais 1 ao quadrado, tudo isso igual ao raio, que é 5 ao quadrado. Então, você, no caso aí, vai ter com isso tudo o que você queria. As imagens que você, no caso, tem aqui do resultado que foi pedido estão contidas dentro aqui dessa circunferência. Essa que é a ideia, tá bom? Beleza, galera? Tranquilo? Então, vou sair da frente para você tirar o print. E aí você tá vendo o quanto que essa matéria envolve várias coisas diferentes numa só questão de vezes. Se você tivesse feito a conta tete a tete, aí você estaria fazendo conta até agora, tá? Então, temos mais uma aqui, falta mais. Hoje a pentada é violenta. Valeu! Bom, minha gente, dado tudo o que eu falei hoje, agora vamos ver uma questão que agora eu acho que não é mais tão complexa para você quanto antes. Que vai ter aqui a história de módulo de novo, uma questão do ITA, e aqui ele tem o quê? Ele quer que da galera que está nesse conjunto, módulo de Z menos IA menor ou igual a K, com o A sendo maior que o K, você vai entender que isso é um motivo, como sempre tem, que você encontre o complexo, não é o módulo, ele quer o complexo, que é o valor dele, de menor argumento dentre todos os possíveis de estarem aqui dentro. Mais uma vez, tenho falado todas as aulas, tem módulo igual a uma distância é circunferência. E quando é menor que uma distância, aí eu, além de estar incluindo a linha da circunferência, estou incluindo a região de dentro. Então isso vai ser o quê? Um círculo. Beleza? Então, tipo, isso é um círculo de quê, galera? Aqui o complexo, até onde a distância eu estou achando, é 0 menos 0 mais A vezes I. Você tem que enxergar assim, ó. Ou seja, o que é isso? Eu quero que você saiba olhar e ver que isso é um círculo, já que inclui a parte de dentro, de centro 0 e A. Por que o 0? Porque o A, x e y, real e imaginário, do centro, tá? De quem está aqui depois do menos. E o raio igual a K. Se você não consegue ver isso, chama o Z de x mais y, mas cada vez mais você fazendo isso, você está perdendo tempo, até que vai chegar uma questão em que você finalmente vai perceber que o teu tempo foi pelo ralo de ficar fazendo isso aqui. E quando, por exemplo, a circunferência, aí até dá para ter uma malemolência e se virar na hora. Quando for elipse, aí eu quero ver. Então vai ficar, ó, x com y menos a vezes i. Aí você é muito pragmático, professor Fortão. E aí vai ficar o que aqui, ó? A raiz de x ao quadrado com y menos a ao quadrado menor ou igual a 1k. Se eu elevar ao quadrado, fica, né? x2 mais y2 mais y menos a ao quadrado, perdão, menor ou igual a k ao quadrado. Que é justamente essa equação que eu já adiantei um pouquinho do desenho que a gente vai ter, tá? Por que o desenho vai ficar desse jeito? Aí que tá, o centro é o ponto 0 e A. Ponto 0 e A. Marquei. Se eu não tivesse informação comparando o A com o K ou vice-versa, eu ficaria sem saber se essa bolinha está encostando, está tangenciando esse X, se ela está acima sem encostar nele, ou se ela está na parte de baixo encostando nele. Você não teria como saber. Teria que montar 3 casos. Primeiro, segundo e terceiro. Mas como ele fala que o A é maior que o K, então eu já sei o quê? O raio é igual a K. O raio é essa distânciazinha aqui.
né? Então, por exemplo, o raio vai daqui até aqui. E o A, que é o Y do centro, ele é muito mais alto, ele é muito maior. Ele vai, ó, até lá embaixo, tá bem? Então não tem estresse, não tem problema, tá? Só para você entender, só para eu justificar por que o desenho ficou desse jeito. Agora eu vou apagar aqui, que esse vai ser um desenho que, se eu não apagar, daqui a pouco a gente não vai se entender. E eu não quero passar para outro quadro para você também não se perder aí e não perder o seu pensamento. Vamos lá, galera. O que são os complexos que estão dentro dessa circunferência? É todo mundo que sai da origem e tem afixo aqui em algum lugar desse desenho. O falar que eu tenho um complexo nessa circunferência, a gente sabe que a gente fica toda hora trocando na cabeça de acordo com a maior conveniência na questão. A ideia de usá-lo como vetor e a ideia de pegar a sua extremidade do vetor que representa, que é o tal do afixo, que é o ponto x e y, parte A imaginária, para lidar com ele algumas contas, para passar e usar alguma técnica de vetor com produto escalar. Mas, quando eu estou dizendo que os pontinhos x, y do z estão aqui dentro, na verdade eu estou dizendo que eu tenho vários vetores que estão saindo aqui da origem e caminhando até cada ponto que eu tenho aqui dentro. Inclusive pontos, como esse círculo e não apenas circunferência, pontos que estão na região interna. Pontos que estão aqui também estão valendo, lá dentro. Eu não estou pegando só a linha, eu estou pegando a linha bem como todo mundo que está dentro dela. Que eu também não vou marcar para não complicar a gente. Mas olha só, o que vai acontecer aqui? Eu quero, de todas as possibilidades que eu tenho, aquele cara que tem, no caso, o menor argumento. Você lembra que a palavra argumento é a mesma coisa que ângulo, né? Você lembra que a palavra argumento... Resolvi pintar assim. No caso aqui, eu sou bipolar, né? Eu resolvi pintar a parte de dentro para o cara ficar bem ligado que é um círculo, senão ele vai acabar se confundindo. Tá? E aí, no caso, o argumento é a mesma coisa que o ângulo, que o complexo forma com eixo horizontal. E aí, de todas as possibilidades, você concorda que o menor ângulo vai estar por aqui? Mais precisamente, quando aqui você tiver o desenho tangenciando pela direita a linha da circunferência, por que não vale pela esquerda? Porque o ângulo sempre começa a ser contado no sentido anti-horário partindo daqui, do eixo positivo, da parte positiva do eixo x. Então, se aqui eu marcar que o ângulo que eu quero agora é θ, do outro lado vai ser o quê? 180 menos θ. Se aqui fosse 30, do outro lado seria 150. Geometricamente no desenho olhando, parece que é o mesmo ângulo. Mas como a contagem é feita daqui até girar onde eu estou, aí não é a mesma coisa. Então tem que ser nessa posição. Isso vai influenciar, inclusive como ele quer não somente o ângulo, como também quer o complexo em si, influenciar na resposta. O que eu vou fazer? Essa questão é uma questão na Paula, é uma questão padrão. Então você vai ter o que aqui? Para eu achar o complexo, ó, liga do centro até o ponto de tangência. E aí você vai observar aqui, esse tamanho que eu tenho aqui é justamente o raio, que é igual a K. E esse tamanho aqui, ó, ele vale A, ok? Dá para descobrir esse tamanhozinho aqui. Você pode pegar e fazer o quê, ó? Vou separar esse triângulo aqui no desenho. Vou te mostrar então que eu tenho o quê, né? Eu tenho que um cateto vale K, que a hipotenusa é igual a A, e se esse ângulo é θ, esse outro daqui eu posso pegar e chamar de um alfa. Um alfa onde o alfa mais o θ somam 90. Então vai ter aquela propriedade de ângulos complementares. Se dois ângulos são complementares, vai acabar acontecendo o quê? Que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então vamos lá, aqui é alfa. Dá para achar outro cateto? Dá. Vamos chamar de B, ó. Vai ficar aqui A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais K ao quadrado. Ou seja, o B2 vai ser igual a 2 menos K2. Então, o B ele vai ser a raiz de A ao quadrado
menos K ao quadrado. Com isso, eu posso chegar e falar que o complexo que eu estou procurando vem de pegar esse lado, que vale B, e projetar aqui, ó. Ele, cosseno de θ, vai dar o x do cara, ele, seno de θ, vai dar o y. Basta eu ter o seno e o cosseno do θ, que vem diretamente do seno e do cosseno do alfa, já que eles são, no caso, complementares. Então, se no triângulo eu falo, por exemplo, que o seno do alfa ele é igual a K sobre A, beleza. Então, isso é a mesma coisa que o cosseno de θ. Se eu falo que no triângulo o cosseno de alfa é igual a cateto adjacente a B, ou raiz de A2 menos K2 sobre A, isso é a mesma coisa que o seno de θ. Então pronto, né? Então agora você tem tudo do qual você precisava. O que vai, no caso, acontecer aqui? Ah, e esse K tem que estar em módulo. Sabe por que ele tem que estar em módulo? Porque muito bem esse desenho aqui, ó, ninguém disse enunciado, vou até olhar de novo, ninguém falou de enunciado, e são constantes positivas, né? Então o tio é retardado. Ele precisa entrar em módulo ou não. Eu cismei que ele não tinha sido dado o sinal, e aí precisaria, né? Poderia ter um desenho igual, só que da parte de baixo. Só que como ele é positivo, beleza, fica tranquilo, tá, gente? Então, beleza, tem isso daqui. Agora a questão acabou. O que vai acontecer? Eu vou apagar aqui, tá? Você vai ter, no caso aqui, que o Z que eu quero é da forma x mais y'. O Z, o complexo de menor argumento dentre todos os que pertencem àquela região. E aí ele vai ser o quê, ó? Ele vai ser, no caso ali, o B, com x mais y', que é, então, um B cosseno de θ, mais um B seno de θ vezes i. É projetar o cara em x e y. É a hipotenusa, né? Que é o que é cateto para esse triângulo de cima é a hipotenusa de baixo, só para você ficar ligado. Esse B vai estar aqui, ó, tá? Ah, mas eu não tô vendo nada. Então aqui, ó, você vai ter o quê? Você vai ter que aqui, só para o pessoal que tem mais dificuldade, tá bom? Então, estou projetando segundo seno e cosseno. E aí pronto, você vai multiplicar o B, que é aquela raiz que está ali à direita, pelos senos e cossenos que eu achei. Vai ficar então o que no final? Vai ficar então que o Z vai ser, posso até colocar ele em evidência, né? A raiz de A2 menos K2, já colocando em evidência, que multiplica cosseno θ, que é K sobre A, mais I vezes seno, mais I vezes a raiz de A2 menos K2, tudo isso sobre A, então vezes Z. Este Z aqui é o de menor argumento que ele estava pedindo para a gente, tá legal? Então, galera, dá o seu print aí, você deve ter printado a aula várias vezes aqui, porque foi uma questão complicadinha, tá? É uma questão que, assim, claro que literal, acaba tudo ficando pior num caso como esse, tá? Uma questão discursiva do ITA. Então, fica ligado aí, que, de repente, se tiver curiosidade de ver também, escreve no ITA, tá aqui. Beleza? Então, galera, pega essas questões de hoje, refaça, acabou, tem mais vindo por aí. Mas por hoje é só, refaça as questões de hoje, tente sempre ter em mente, não adianta você lá e não conseguir fazer nem o que está aqui, nem aquilo que está nas listas. Primeiro, tenha pelo menos a mente limpa e tranquila que você zerou a aula, saiu dali sem dúvida nenhuma, para partir melhor para as demais coisas para fazer. Tranquilo? No mais, desejo uma ótima semana. Até a próxima aula. Um forte beijo e tchau, tchau para você.